Boa noite a todos. Mais uma vez damos início ao Evangelho no lar desta terça-feira. Vamos iniciar com a mensagem do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel Chico. E a mensagem que nos remete hoje é de número 83, conforme o amor. Mas, se por causa da comida se constrita teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Paulo, Romanos 14:15. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. Ainda hoje os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando os sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora, não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários em celebrando os ofícios que lhes competem e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante, senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo, que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras, deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas, mas seria também ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior que nos intui e nos assiste nesse instante, dirigentes dos trabalhos da noite de hoje, agradecer a presença desses irmãos do plano espiritual que aqui comparecem com a permissão de Jesus para aprender conosco sobre as lições morais do Cristo. Queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma semana que se passou, pela tua proteção, pelo teu amparo, pelo alimento, pela água, pelo teto e pelo agasalho. Te agradecer pelos nossos amigos e também por aqueles que ainda se julgam nossos inimigos. Que o perdão possa alcançar os seus corações como aos nossos também. Te rogamos, ó Pai, também que permita que Maria, nossa mãe, nesse momento, vá de encontro a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, onde quer que se encontrem, recebam as nossas vibrações de amor, de carinho e de respeito, e que em breve possam estar no nosso seio novamente. Assim, imensamente agradecidos por tudo que temos e por tudo que somos, com a oração que o Senhor nos ensinou, damos por iniciado esse Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos de todos os males. Vejamos qual é a mensagem que o Evangelho nos traz na noite de hoje. Do capítulo 12, Sede perfeitos, os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, mas
mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Seria necessário então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vêem-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte, de qualquer maneira, material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento num sentido especial do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas um simples fato, que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não vem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo que lhes facilitará o segundo numa outra existência. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração, e por isso a sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes, o outro apenas ouve os sons. Reconhece-se um verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. Mais uma vez, o Evangelho nos conclama a entendermos o que realmente nós poderíamos compreender como verdadeiro cristão, que também se equipara ao bom espírita. Vimos aqui através desses ensinamentos que o Evangelho nos traz na noite de hoje, que nós temos três categorias de espíritas: aqueles que creem, aqueles que admiram e creem, e aqueles que creem, admiram e praticam. Em qual dessas categorias nós estamos inseridos? O verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, está inserido na terceira categoria, naquele que crê,
naquele que admira e naquele que coloca em prática todos os ensinamentos, todas as lições morais que o Cristo nos deixou. É isto que Kardec, através da espiritualidade maior, veio nos trazer, que o verdadeiro cristão é aquele que pratica a caridade em toda a sua inteireza, que pratica os ensinamentos do Cristo, amando a Deus sobre todas as coisas e fazendo ao próximo aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Então nós temos que parar de simplesmente admirar as manifestações espíritas que ocorrem nos recintos das reuniões mediúnicas, nas casas espíritas, quando estas abertas ao público, pararmos de simplesmente crer e admirar essas manifestações, mas principalmente colocar em prática os ensinamentos que essas mensagens do mundo espiritual vêm de encontro a nós, trazidas por tantos baluartes do Espiritismo: Bezerra, Eurípides Barçanufo, Madre Teresa, Chico. Então são tantos aqueles que nos antecederam na prática do Espiritismo, na vivência da realidade material com a realidade espiritual, nesse intercâmbio mediúnico que tanto nos ensina, mas que a gente não fique somente na crença e na admiração dessas mensagens, que nós possamos realmente tirar proveito, fazer uso desses ensinamentos, colocando em prática, servindo ao propósito que Deus permitiu a cada um nessa encarnação, nessa veste carnal que atualmente estamos utilizando para que nós possamos evoluir, para que nós possamos chegar à perfeição. E nos fala mais, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. É aquilo que a gente tanto prega dentro das casas espíritas, a reforma moral, a reforma íntima. Nós precisamos sair da mesmice em que nos encontramos e evoluir. Nós temos que extirpar de uma vez por todas o egoísmo, o orgulho, a avareza, a cupidez, a inveja, a maledicência, a sensualidade e todos os vícios e todas as paixões que ainda nos prendem seriamente na matéria. Nós precisamos nos desprender, nós precisamos ir de encontro àquilo que realmente é de interesse de cada um de nós, que são os bens espirituais. O Chico já nos perguntava: o que você tem colocado na sua bagagem dia após dia, meu irmão? Porque quando nos depararmos na pátria espiritual, lá a nossa consciência vai nos cobrar aquilo que nós tivermos feito de bom, como vai nos cobrar aquilo que nós tivermos feito de equivocado, tivermos errado aqui no plano da carne. E aí o nosso céu e o nosso inferno será a nossa consciência a dizer se nós estaremos à direita ou se nós estaremos à esquerda do Pai. Mas todos nós, com certeza, ainda teremos que trilhar outras vestes carnais para que a gente possa lapidar em nós essa pedra bruta, tornando-a um diamante puro, como Deus espera de cada um de nós. Então que nós possamos, no nosso dia a dia, fazermos essa transformação moral que é necessária para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, para o nosso despertar distante da matéria, mas cada vez mais afeto à espiritualidade. E quando nós despirmos desta veste carnal, com certeza estaremos tranquilos, abraçando irmãos que comprazem conosco dos mesmos sentimentos de paz, de serenidade, de bondade que tivermos praticado nesta existência no plano espiritual, e não teremos do que nos queixar. Muito pelo contrário, estaremos tranquilos, serenos, porque esta é a missão que a todos nós está reservada. Então que nós possamos rogar a Deus, rogar a Jesus, a espiritualidade maior, que continue nos assistindo, mas principalmente que encontre em nós o alicerce necessário para que eles possam nos intuir, possam velar por nós. Nosso anjo guardião, nossos mentores, nossos colaboradores se entristecem a cada queda nossa, como também felicitam-nos pelos nossos avanços,
quando veem que nós logramos êxito em galgar essa escada evolutiva que a todos nós está reservada com toda certeza. O próprio Cristo nos disse que chegaríamos à perfeição, evidentemente a perfeição relativa, não a perfeição absoluta, a esta somente ao nosso Criador, a Deus. Então que nós possamos realmente ir nos desvencilhando de tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento moral, o nosso crescimento espiritual, que possamos realmente colocar em prática a verdadeira caridade através da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas, e assim, com toda certeza, somente espíritos que se comprazem com a prática do bem estarão nos acompanhando no nosso dia a dia. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior por mais essa oportunidade bendita desse aprendizado, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia tudo isso que o Evangelho, todas essas lições morais que o Cristo nos deixou, que tanto nós encarnados quanto os nossos irmãos desencarnados aqui presentes possamos aprender a sermos verdadeiros cristãos, a sermos bons espíritas, a fim de que através desta fé raciocinada que nos ilumina, nos esclarece, possamos no nosso dia a dia tornarmos cada vez mais pessoas melhores, entes melhores. Que a nossa semana seja de paz, de equilíbrio, de serenidade, que possamos sentir-nos envolvidos por essa plede de irmãos que se comprazem com a nossa felicidade, o nosso aprimoramento moral e espiritual, e que possamos também levar luz, serenidade e equilíbrio a todos aqueles que se aproximarem de nós. E assim, Pai, agradecidos imensamente por mais essa oportunidade da prática deste culto do Evangelho, com a oração de Maria, nós pedimos permissão para encerrar este Evangelho. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, e que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão.